Começa agora o Gospel News. Hoje é quinta-feira, dia 23 de abril de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Governo Lula rejeita a criação de estatal para explorar minerais críticos e vê empresa dos Estados Unidos comprar terras no centro do Brasil. Diretor da Polícia Federal retira credenciais de servidor dos Estados Unidos após polêmica envolvendo prisão de Alexandre Ramagem. Pentágono afirma que retirada de explosivos do Estreito de Hormuz pode durar 6 meses. França e Reino Unido firmam um novo pacto para conter o fluxo migratório pelo Canal da Mancha. Jovem morre após cair de apartamento na Barra da Tijuca e suspeito se suicida após ser preso. Tesla e BYD registram crescimentos após crise no setor petrolífero. E ainda, acionistas da Warner Bros. Aprovam venda da empresa por 550 bilhões de reais. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a proposta que acaba com a escala de trabalho 6x1. O texto segue agora para análise de uma comissão especial. O relatório do deputado Paulo Aze, do União Brasil, foi aprovado de forma simbólica, sem registro nominal dos votos. Para o parlamentar, o texto preenche os requisitos constitucionais para avançar no Congresso. O texto apresentado teve como base 2 propostas apresentadas por parlamentares da esquerda. Érica Hilton propôs a redução da jornada de trabalho para 4 dias por semana, com prazo de 360 dias para entrada em vigor na nova regra. Já a segunda PEC é de autoria do deputado Reginaldo Lopes. Ele propõe reduzir a jornada de trabalho para 36 horas semanais, com prazo de 10 anos para entrar em vigor. Paulo Aze defende uma regra de transição progressiva caso as novas regras sejam aprovadas. Segundo ele, a reestruturação da jornada de trabalho possui potenciais impactos que extrapolam a esfera trabalhista, alcançando o financiamento da Seguridade Social. Ele também propõe uma compensação para as empresas, com a redução de tributos, especialmente sobre a folha de pagamentos. A Aze sugeriu ainda que a comissão especial investigue as medidas de compensação fiscal realizadas na Europa para adaptar ao contexto brasileiro. O governo estima que mais de 37 milhões de trabalhadores têm jornadas acima de 40 horas semanais. Isso equivale a 74% dos profissionais com carteira assinada. O governo Lula decidiu rejeitar os projetos que proponham a criação de uma nova estatal para atuar na exploração de minerais críticos. O tema foi discutido em uma reunião no Palácio da Alvorada com a participação do presidente Lula e de ministros do governo. 3 integrantes disseram que o governo negou a criação das Terrabras. A proposta de criação da Terrabras é definida por uma ala do PT e aparece em 2 projetos de lei. Um de autoria do deputado Pedro Uczai e outro do deputado Rodrigo Hollenberg. Os defensores da criação da Terrabras argumentaram que os minerais críticos são uma riqueza estratégica do país e devem ser explorados sob controle estatal. Nesta semana, uma empresa dos Estados Unidos anunciou um acordo para a compra da mineradora brasileira Serra Verde Group por quase 3 bilhões de dólares. A Serra Verde é proprietária da mina de Pela-Ema, localizada no estado de Goiás. A unidade é a única produtora em larga escala, fora da Ásia, dos 4 elementos de terras raras. Esses minerais são fundamentais para veículos elétricos, turbinas eólicas e equipamentos de defesa. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou um reajuste nas tarifas das distribuidoras de energia elétrica de 9 estados. A Companhia Paulista de Força e Luz Santa Cruz, que atende 45 municípios de Minas Gerais, Paraná e São Paulo, teve um aumento de quase 18%. A ANEEL disse que as correções das tarifas estão previstas nos contratos de concessão.
O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse que retirou as credenciais de trabalho de um servidor dos Estados Unidos com base no princípio de reciprocidade. Nesta semana, o delegado brasileiro Marcelo Ivo recebeu ordem para sair dos Estados Unidos após atuar na prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem. O delegado da Polícia Federal, Marcelo Ivo de Carvalho, foi expulso dos Estados Unidos após atuar na prisão do ex-deputado federal Alexandre Ramagem, na Flórida. Ele trabalhava com o Departamento de Segurança Interno americano, responsável também por temas como imigração e combate ao terrorismo. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil fez publicação dura sobre a conduta de Ivo. O órgão disse que o funcionário brasileiro foi expulso do país por suposta tentativa de manipular o sistema migratório norte-americano. O Brasil decidiu usar o princípio da reciprocidade no caso. Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, retirou as credenciais de trabalho de um servidor dos Estados Unidos. O Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota e afirmou que o governo Trump descumpriu um trecho do acordo de cooperação entre os dois países. Isso porque adotou a medida contra o delegado brasileiro sem ter pedido esclarecimentos sobre a atuação dele. O Superior Tribunal de Justiça mandou soltar o MC Rian, o MC Pose do Rodo e o criador da página Choquei, Rafael Souza. Todos eles foram presos no dia 15, após uma operação da Polícia Federal. Mas após o STJ conceder o habeas corpus, a Polícia Federal solicitou hoje a prisão preventiva deles. A corporação disse que há elementos suficientes para a conversão das prisões em preventiva para garantir a ordem pública. O grupo é acusado de fazer parte de um esquema suspeito de lavar mais de R$1,5 bilhão de reais. A União Europeia aprovou um empréstimo de 90 bilhões de euros para a Ucrânia. No Chipre, ao lado da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, comemorou a aprovação de um empréstimo de 90 bilhões de euros, mais de 520 bilhões de reais. Nesta quinta-feira, o bloco oficializou o repasse da quantia após meses de bloqueio por conta de um veto da Hungria, que usava o montante como forma de pressão para que Kiev retomasse o fornecimento de petróleo através do oleoduto Druzhba, que atravessa o território ucraniano e que foi danificado em janeiro por ataques russos. O consenso foi alcançado depois que a Eslováquia também retirou suas objeções após a retomada por Kiev do fluxo, anunciada na quarta-feira. O empréstimo permitirá à Ucrânia financiar a guerra com a Rússia durante o período de 2026-2027. Também foi aprovado um novo pacote de sanções contra Moscou, que visam o setor bancário russo e impõe novas restrições às exportações de petróleo, cujas receitas financiam grande parte do conflito com o país vizinho. Mais cedo, Zelensky afirmou que a posição de seu país na guerra, iniciada em 2022, tem sido nos últimos meses a mais estável até agora, e que neste ano, a Ucrânia recuperou um número maior de quilômetros quadrados do seu território do que aqueles que perdeu. O presidente ucraniano também falou sobre a relação com a Europa e cobrou avanços. A Ucrânia não precisa de uma adesão simbólica à União Europeia. A Ucrânia se defende e, sem dúvida, defende a Europa. Defende a Europa não simbolicamente, mas na realidade. Pessoas estão morrendo. Defende com tudo o que tem, com suas próprias forças. Todos reconhecem isso. Defendemos valores europeus comuns. Acredito que merecemos uma adesão plena à União Europeia. Além de Zelensky, outros chefes de Estado, como o presidente francês Emmanuel Macron, também estão no Chipre nesta quinta-feira para participar de uma cúpula europeia. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos disse hoje que inspecionaram um navio no Oceano Índico que transportava petróleo iraniano. Segundo o Pentágono, a embarcação estava sem bandeira. O Estreito de Hormuz segue fechado, mesmo após a prorrogação do acordo com os Estados Unidos. E o Pentágono anunciou que o secretário da Marinha dos Estados Unidos, John Phelan, vai deixar o cargo. O motivo não foi divulgado. O secretário da Marinha dos Estados Unidos, John Phelan, vai deixar o cargo com efeito imediato. Foi o que anunciou o Pentágono sem dar qualquer explicação para a saída repentina. O desligamento ocorre após a demissão no início deste mês do general Randy George, um dos mais altos comandantes do exército americano, assim como de 2 oficiais de alta patente. No comunicado publicado na rede social X, o Pentágono confirmou que Phelan vai ser substituído interinamente pelo subsecretário Han Kao.
Desde o seu retorno à Casa Branca em janeiro de 2025, o presidente Donald Trump realizou um expurgo de altos comandos nas Forças Armadas, incluindo o chefe do Estado-Maior Conjunto, general Charles Brown, a quem demitiu sem dar qualquer explicação em fevereiro de 2025. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, tem reiterado que o republicano Trump escolhe quem deseja para os cargos. Os democratas, porém, veem uma politização das Forças Armadas, uma instituição geralmente neutra em questões políticas. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos também comentou que a retirada de minas no Estreito de Hormuz pode levar 6 meses e que isso pode impactar o preço dos combustíveis em todo o planeta. Uma fonte afirmou ainda que algumas minas foram instaladas em embarcações pequenas. O presidente americano Donald Trump ordenou nesta quinta-feira que a Marinha dos Estados Unidos destrua qualquer embarcação que instale minas no Estreito de Hormuz. Em sua rede Truth Social, o republicano disse que não deve haver hesitação e que os varredores de minas estão limpando o estreito nesse momento. Estados Unidos e Irã continuam a disputa no Estreito de Hormuz, depois que Teherã descartou a reabertura da passagem marítima crucial e Washington anunciou a manutenção do bloqueio aos portos iranianos, uma situação que dificulta a retomada das negociações diplomáticas. Hormuz, uma via marítima crucial para o transporte mundial de hidrocarbonetos, virou um elemento-chave do conflito e concentra as tensões, apesar da prorrogação unilateral por parte de Donald Trump da trégua que entrou em vigor em 8 de abril. Nesta quinta-feira, um mural gigante em Teherã, representando um punho segurando o Estreito de Hormuz, trazia slogans como "Trump não conseguiu fazer nada" e o controle permanente do Estreito de Hormuz será do Irã. A Guarda Revolucionária do Irã também divulgou imagens que seriam das forças navais do país, apreendendo 2 navios mercantes que tentavam cruzar o Estreito de Hormuz. Desde 28 de fevereiro, quando começou a guerra desencadeada por um ataque de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã, a República Islâmica autorizou a passagem de um número muito limitado de navios por Hormuz. Segundo Teherã, os navios devem obter autorização para sair ou entrar no Golfo através de Hormuz. Washington, por sua vez, bloqueia o acesso aos portos iranianos desde 13 de abril. O número de navios no estreito caiu desde domingo devido às restrições impostas pelos 2 países e os incidentes que afetam embarcações aumentaram. O bloqueio do estreito afeta consideravelmente a economia mundial e a grande incerteza sobre o fim do conflito provoca inquietação nos mercados. França e Reino Unido firmaram um novo acordo para conter a migração irregular pelo Canal da Mancha. Autoridades francesas e britânicas assinaram um novo acordo para tentar impedir travessias irregulares pelo Canal da Mancha. Após meses de difíceis negociações, os 2 países chegaram a um pacto para prorrogar o Tratado de Sandhurst por mais 3 anos. O acordo bilateral assinado em 2018, que já havia sido prorrogado em 2023, expiraria neste ano. Pela primeira vez, o financiamento por parte das autoridades britânicas, que pode chegar a 766 milhões de euros em 3 anos, inclui uma parte flexível de 186 milhões, que ficará condicionada à eficácia das medidas para impedir que os migrantes cheguem de forma irregular ao seu território. Portanto, apenas 580 milhões de euros estão garantidos por parte de Londres. No entanto, esse montante por si só já representa um aumento, uma vez que o Reino Unido havia contribuído com 540 milhões no plano anterior. Segundo os números oficiais de Londres, 41.472 pessoas chegaram de forma irregular ao Reino Unido em pequenas embarcações no ano passado, o segundo maior número já registrado desde o início dessas travessias em 2018. Pelo menos 29 migrantes morreram nessas águas em 2025, segundo uma contagem da AFP, baseada em fontes oficiais francesas e britânicas. O novo acordo prevê duplicar as forças de segurança, fazendo o efetivo aumentar para cerca de 1.400 agentes até 2029. 17 pessoas ficaram feridas após 2 trens colidirem na Dinamarca. 5 estão em estado grave. 2 trens bateram de frente na manhã desta quinta-feira entre as cidades dinamarquesas de Hilord e Kerap, a cerca de 40 quilômetros de Copenhague. Várias pessoas ficaram feridas e algumas delas estão em estado crítico. Um porta-voz da polícia dinamarquesa descreveu o ocorrido como um acidente grave e um porta-voz da corporação informou à AFP
que todos os passageiros haviam sido retirados dos trens. Um oficial afirmou que não é possível, neste momento, fornecer quaisquer detalhes a respeito das causas do acidente. Os serviços de emergência receberam um alerta às 6h30 da manhã no horário local. A prefeita do município vizinho de Gribskov comentou no Facebook que alguns dos feridos foram transportados de helicóptero para o hospital e acrescentou que o trem é utilizado por muitos moradores da cidade, trabalhadores e estudantes. Acidentes ferroviários são raros na Dinamarca. Em 2019, uma colisão envolvendo um trem de passageiros deixou 8 mortos e 16 feridos. Em agosto de 2025, uma pessoa morreu após uma colisão entre um trem e um veículo agrícola. Um chanceler e o ministro da Defesa do Peru renunciaram por conta da divergência sobre a compra de caças de guerra dos Estados Unidos. Os ministros das Relações Exteriores e de Defesa do Peru renunciaram nesta quarta-feira em meio a discordâncias com o presidente interino, José María Balcázar. A divergência gira em torno da compra de caças F-16 dos Estados Unidos por 3,5 bilhões de dólares, pouco mais de 17 bilhões de reais. Balcázar reagiu à renúncia inesperada dos dois ministros e explicou sua posição por meio de uma mensagem ao país. Han tergiversado alguns tipos de declarações minhas que é necessário aclarar ao país. Algumas declarações minhas foram mal interpretadas e é necessário esclarecer os fatos para o país. O que estamos dizendo e sempre dissemos é que a compra dos caças F-16 está sendo adiada para que possa ser financiada pelo próximo governo, o governo que sair das eleições que estão em curso. Que salga das eleições normais que estão em curso. De acordo com os ministros, o contrato foi discutido no Conselho de Defesa Nacional, que aprovou a assinatura. O acordo estava previsto para ser assinado na última sexta-feira em Lima, mas acabou sendo adiado. O presidente do Congresso peruano pediu que Balcázar cumpra os contratos, pois, caso contrário, eles se verão diante de um problema político, jurídico e geopolítico. Em outubro de 2024, o Peru anunciou que renovaria sua frota de defesa aérea após quase 3 décadas com a compra de 24 caças de última geração. Em fevereiro do ano passado, um comitê do governo optou pela proposta dos F-16, alegando critérios técnicos e geopolíticos. E a Índia está em meio ao censo demográfico para coletar dados de mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Mas os trabalhadores enfrentam um grande problema no dia a dia: as temperaturas acima dos 35 graus. Sukhwinder Kaur enfrenta o sol escaldante de Nova Delhi enquanto vai de porta em porta como parte do censo demográfico da Índia, para contabilizar os mais de 1,4 bilhão de cidadãos do país mais populoso do planeta. Os recenseadores como ela, que receberão 212 euros, cerca de R$ 1.245 cada um, estão espalhados por todo o território indiano para coletar dados destinados a orientar as políticas públicas. A primeira fase do censo, apresentado como o maior já realizado no mundo e com um custo estimado em mais de 1 bilhão de euros, aproximadamente 6,2 bilhões de reais, tem como objetivo contabilizar o número de moradias, tanto nas megacidades quanto nas aldeias mais remotas. Em abril, mês que as temperaturas ultrapassam os 35 graus em algumas regiões, a tarefa é um desafio ainda maior. Durante os dias de mapeamento, houve uma vez em que vim depois da escola e o calor estava bastante intenso. Eu desmaiei, então fui para casa. Depois voltei à noite e trabalhei até às 11 da noite. Não podemos fazer nada, mesmo chovendo, temos que continuar trabalhando porque temos um prazo, temos que terminar, aconteça o que acontecer. Esta etapa do censo inclui um questionário detalhado sobre a habitação, que abrange desde o número de quartos e banheiros até o acesso à internet e o abastecimento de água e gás de cozinha. Muitas megacidades, incluindo a capital Nova Delhi, com seus 30 milhões de habitantes, enfrentam escassez de água, elevada poluição do ar e da água e abrigam enormes favelas superlotadas. O governo afirma que esta primeira fase será essencial para um planejamento baseado em dados e a implementação de programas de proteção social e desenvolvimento. A próxima etapa, a partir de 1º de março de 2027, pretende recolher dados detalhados sobre a demografia, a educação e a situação econômico-social, além da delicada questão do pertencimento a uma casta, que, herdada da tradição hindu, continua sendo um elemento determinante da sociedade indiana e uma fonte de discriminação e desigualdades.
E no próximo bloco, jovem morre após cair de apartamento na Barra da Tijuca e suspeito do crime se suicida após ser preso. Pai e filha são encontrados mortos dentro de casa na zona leste de São Paulo. A modelo Ana Luísa Mateus, de 29 anos, morreu após cair do 13º andar de um prédio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O namorado dela, Andrew Lincoln Ferreira, foi preso em flagrante por suspeita de feminicídio. Horas depois, ele cometeu suicídio na prisão. Testemunhas contam que viram o casal chegar ao condomínio Alfa Park discutindo. Após a briga, o namorado de Ana Luísa deixou o prédio sozinho. Mas, segundo a polícia, Andrew Lincoln voltou ao local. Ana Luísa chegou a comprar uma passagem de volta para casa, mas permaneceu no local. Às 5h30 da manhã, ela caiu do 13º andar. Segundo o delegado Renato Martins, diversas testemunhas disseram que o casal vivia em conflito. O delegado afirmou ainda que o suspeito alterou a cena do crime e, segundo testemunhas, tentou deixar o local pela porta dos fundos. Andrew Lincoln foi preso em flagrante por suspeita de feminicídio. Segundo o delegado Renato Martins, ele afirmou ser culpado pela morte, mas não chegou a confessar o crime. Horas depois, ele foi encontrado morto na cela da Delegacia de Homicídio da capital. Em nota, a corporação afirmou que ele usou um pedaço de roupa para provocar a asfixia. Ana Luísa Mateus era natural de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. Ela também era candidata a Miss Cosmo Brasil. A organização divulgou uma nota lamentando a morte da jovem. Pai e filha foram encontrados mortos dentro de casa na zona leste de São Paulo após 3 dias sem contato com a família. Uma parente foi até o local por conta da falta de respostas e encontrou os 2 caídos no chão. Relatos colhidos pela polícia indicam que a jovem mantinha um relacionamento conturbado e que houve discussões dias antes do crime. O DHPP vai investigar o caso como homicídio. A Polícia Civil investiga a morte de uma jovem em Delfinópolis, Minas Gerais. Uma jovem de 24 anos teve o corpo queimado por uma outra mulher. Uma câmera de segurança registrou o crime. A vítima foi identificada como Iris Cândida. Familiares dela relataram que ela trabalhava como caixa do mercado da família no momento do ataque. A suspeita entrou no local, comprou um frasco de álcool e, após o pagamento, jogou o líquido sobre a jovem e ateou fogo. Ainda segundo a família, Iris sofreu queimaduras de 1º, 2º e 3º grau em cerca de 40% do corpo. Iris ficou internada no CTI do Hospital Santa Casa de São Sebastião do Paraíso até morrer no último domingo. A família afirma que a vítima e a agressora não se conheciam. Moradores disseram que a suspeita teria chegado recentemente à cidade para trabalhar na colheita de bananas. Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou não saber o que pode ter motivado o crime, mas disse que minutos antes do ataque conversou com o namorado da suspeita no mercado. A suspeita do ataque foi presa em Delfinópolis. Ela foi identificada como Marcela Alcântara Santos, de 18 anos. O namorado dela afirmou que havia conversado com Iris horas antes do crime e que isso pode ter provocado ciúmes. Uma mulher foi encontrada morta em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A vítima foi identificada como Jennifer Vieira, de 27 anos. Testemunhas disseram que ela apresentava sinais de violência com indícios de que as mãos estavam amarradas. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói e de São Gonçalo. E a seguir, Tesla e BYD registram crescimentos após crise no setor petrolífero. E os acionistas da Warner Bros. Aprovam a venda para a Paramount. A gigante farmacêutica Haleon interrompeu uma parceria com um fornecedor de embalagens após reportagens revelarem ligações com a exploração da floresta tropical da Indonésia. Após uma investigação da AFP e do The Jacko Project, a gigante farmacêutica Haleon interrompeu a parceria com um fornecedor de embalagens que rotulava seus produtos como neutros em carbono. A investigação revelou ligações da empresa com a exploração madeireira da floresta tropical indonésia, lar de orangotangos ameaçados de extinção.
Foi descoberto que a madeira proveniente do desmatamento de dezenas de milhares de hectares de floresta era processada em uma fábrica na Indonésia que fornecia para a empresa de embalagens Asia Symbol. Eles danificaram nossas plantações e não querem assumir a responsabilidade. Segundo a investigação, a Asia Symbol forneceu embalagens para suas operações na China a Halion, um conglomerado britânico conhecido por marcas populares como Sensodyne e as vitaminas Centrum. Desde que a empresa IFP chegou, muitos produtos químicos foram pulverizados na terra. Por causa disso, quando chove, a água escoa para o rio. Agora, a água do rio está muito imprópria para consumo e muito perigosa. A Indonésia perdeu vastas áreas de floresta tropical devido a plantações, mineração e incêndios, ameaçando paisagens ricas em biodiversidade, que abrigam espécies ameaçadas de extinção como os orangotangos. Parem as empresas que estão destruindo a madeira natural existente. Mesmo que plantem árvores, a madeira natural desaparecerá. Uma árvore plantada, 1 milhão de árvores perdidas, não há equilíbrio. O desmatamento também foi apontado como um fator que contribui para o agravamento de desastres naturais, como as inundações do ano passado em Sumatra, que mataram mais de 1.000 pessoas. As inundações costumavam ser raras, mas têm ocorrido com mais frequência nos últimos anos. Normalmente não chegavam às casas, agora chegam. A investigação conjunta envolveu o rastreamento da madeira desde as plantações na Indonésia até as fábricas da Asia Symbol na China. A Asia Symbol afirma que forneceu a celulose com diligência reforçada, mas insiste que o material de embalagem para a Halion não veio de plantações ligadas ao desmatamento. A farmacêutica Halion afirmou que não encontrou evidências de que material ligado ao desmatamento tenha entrado em sua cadeia de suprimentos, mas que estava muito preocupada. Os moradores estão perdendo seus meios de subsistência, tanto alimentação quanto renda, e a empresa não está oferecendo nenhuma alternativa. A Asia Symbol tem uma política de desmatamento zero e sua controladora, o conglomerado Royal Golden Eagle, com sede em Singapura, está comprometida em manter uma cadeia de suprimentos livre de desmatamento desde 2015. Mas a tentativa de recuperar a certificação ambiental do Conselho de Manejo Florestal está paralisada devido a alegações de violações de direitos humanos contra povos indígenas por outra de suas subsidiárias. A fabricante de veículos elétricos Tesla registrou lucro de 477 milhões de dólares no primeiro trimestre do ano. A receita da empresa também cresceu e atingiu mais de 22 bilhões de dólares. Segundo a Tesla, o crescimento pela demanda de veículos aconteceu em parte da Ásia e da América do Sul. O diretor financeiro afirmou que o maior interesse se dá por conta da alta dos preços dos combustíveis. E esse pensamento também já é sentido aqui no Brasil. A montadora chinesa BYD, concorrente da Tesla, anunciou um crescimento de 73% entre janeiro e março deste ano. Foram mais de 37.600 veículos emplacados. Hoje, a empresa chinesa conta com uma fábrica em Camaçari, na Bahia, e mais de 200 concessionárias em todo o país. O carro mais vendido foi o Dolphin Mini, com mais de 12 mil emplacamentos. O Flamengo venceu o Vitória em um jogo polêmico pela Copa do Brasil. O Flamengo venceu o Vitória pela Copa do Brasil por 2-1. Aos 9 minutos, Everton Araújo fez um golaço para abrir o placar. Quase 2 minutos depois, Eric aproveitou um rebote e completou de primeira para empatar. No início do segundo tempo, Pedro recebeu um lindo cruzamento e fez o gol da vitória do Mengão. Mas o jogo também teve lances polêmicos. Nessa jogada, o jogador Ramon do Vitória ficou sentindo uma pancada. O árbitro não aplicou cartão. E hoje quem entra em campo é o Palmeiras. O time de Abel Ferreira já está jogando contra o Jacuipense no Allianz Parque. O jogo começou às 7h30. O Gospel News desta quinta-feira fica por aqui. A todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7h, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado no YouTube, Rede Gospel TV Oficial, e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite. Até amanhã.